com alegria hoje no dia do Senhor, domingo, o dia que o Senhor separou para que a igreja dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, possa se reunir para fazer o quê? Para adorar, glorificar o seu santo e bendito nome. Tudo bem com vocês, crianças? Estão preparados para a nossa oração, para iniciarmos com a oração, depois louvarmos o nosso Senhor e continuar na presença do nosso Senhor para estudar as Santas Escrituras. E aí, vamos orar ao Senhor? Com todo respeito e reverência, nós vamos conversar com o nosso Senhor. Oremos. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai, por meio do teu Filho Jesus Cristo, neste dia que o Senhor separou, para que tua igreja possa se reunir por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te honrar, te glorificar e reconhecer que tu és o Deus santo, santo, santo. Tu és o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos perdão pelos nossos muitos pecados. Nos perdoe, nos purifica com o sangue de Cristo, ó Deus. Purifica o nosso coração, que o teu Santo Espírito prepare o nosso coração, prepare nossa mente, para que possamos ouvir atentamente a tua palavra e guardar no coração, para não pecarmos contra ti, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos e pela oportunidade, ó Deus, de poder ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, no nome do nosso Salvador, que nós oramos a ti. Amém, Senhor Deus. Amém, minhas crianças. E agora nós vamos glorificar o nome do nosso Senhor por meio dos cânticos. Vamos louvar o Senhor? Minhas crianças, vamos nos preparar agora para ouvirmos a palavra do nosso Senhor? Vamos lá? Ainda com todo respeito, com toda reverência, a gente vai ficar quietinho no nosso cantinho para ouvirmos atentamente a palavra do nosso Senhor. Quem que se lembra do estudo da semana passada? Vocês se lembram? Nós falamos sobre quem mesmo? Sobre José. E quem era José? Era o filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. E nós estudamos na semana passada algumas características de José, né? Nós vimos que ele era um filho assim
bem novinho. Era o segundo filho mais novo de Jacó. Jacó teve quantos filhos? 12 filhos. E Jacó era o segundo filho mais novo. E ele era o filho o quê? Preferido de Jacó. O filho que Jacó muito, muito, muito amava. E aí, para provar esse grande amor para com seu filho, o que Jacó deu de presente para José? Vocês se lembram? Uma o quê? Uma túnica, exatamente. Uma túnica provavelmente bem colorida. E não é qualquer pessoa que recebeu um presente daqueles, mas José recebeu. E os demais filhos ganharam esse presente? Não, não ganharam esse presente, somente José. E o que José fez? Ele usa aquela túnica e com certeza fica ali se amostrando para os irmãos, porque ele foi o único que ganhou aquela bela túnica. Não foi isso que nós estudamos na semana passada? E por causa disso, o que coração dos irmãos começou a abrigar, começou a mostrar qual foi o sentimento que os irmãos de José tiveram com ele? Quem é que se lembra? Ódio, exatamente. Os irmãos de José começaram a sentir um ódio muito grande pelo seu próprio irmão. Crianças, o próprio irmão, tá vendo? Isso mostra o que o pecado faz com a gente. A gente pensa assim, não, mas é irmão, os irmãos se amam, a gente tem aquela briguinha, mas depois a gente faz as pazes. Pois é. Mas os irmãos de José começaram a ter um ódio muito grande pelo José. Porque José também não era fácil, né? Nós vimos que ele era o quê? Fuxiqueiro. Ele gostava de observar os irmãos e corria para contar para o papai Jacó que os irmãos aprontavam. Recebeu uma túnica bonita, ficou se amostrando para os demais irmãos. E tudo isso contribuiu para que os irmãos de José alimentassem o quê? Ódio no coração. E o pai Jacó também ajudou em relação a isso, porque ele mostrava como ele gostava muito de José, né? Ele não é que ele não gostasse dos outros filhos, sim, ele amava também, mas José era o seu preferido. E por causa disso, lógico que isso não justifica o coração dos irmãos, ódio pelo José. Olha que situação, crianças. E nós aprendemos na semana passada que isso é pecado. Isso é pecado, crianças. A igreja do Senhor, aquela família, a família de Jacó é a igreja do Senhor. E olha só o que acontece dentro da igreja do Senhor. Olha os sentimentos que vão aparecendo. Ódio, inveja, ciúme, tudo isso é pecado e nos afasta desse Deus que é santo, santo, santo. Nós aprendemos que isso é pecado, isso não agrada o nosso Senhor. Mas tia, como assim? Mas Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Agora nós pertencemos ao Senhor Jesus. E aí a gente ainda comete esses pecados? Sim, crianças. Até que Cristo um dia volte para nos buscar, nós ainda estamos vivendo na presença do pecado. A igreja do Senhor ainda vai cometer muitas coisas que não agradam o nosso Deus santo, santo, santo. Que não agrada o nosso Deus fiel. Mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, Ele removeu a culpa do pecado que nós carregamos, porque Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo enfraqueceu o poder do pecado. Agora o pecado não pode estar nos dominando, crianças. Agora Jesus Cristo que é o nosso Senhor. Nós não somos mais escravos do pecado, e sim escravos do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda nós estamos nesse mundo que está contaminado pelo pecado. E o nosso coraçãozinho também foi contaminado pelo pecado. Nosso coração ele foi contaminado pelo pecado. Quando o Senhor Jesus nos resgatou, Ele nos deu um novo coração. E é por causa desse novo coração é que nós podemos ter uma vida que agrada o nosso Deus fiel, que agrada o nosso Deus santo, santo, santo. E quem é que nos ajuda? O Santo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver uma vida que agrada o nosso Deus fiel. E onde é que eu aprendo a fazer as coisas que agradam esse Deus fiel? Aqui, nas Sagradas Escrituras, estudando a palavra do Senhor, orando ao Senhor, aprendendo mais a palavra do Senhor na escola dominical, nos vídeos que as tias estão gravando. Crianças, assim a gente aprende mais sobre o nosso Deus fiel e a cada dia a gente busca viver uma vida que agrada o nosso Deus. Até que Cristo volte, que um dia Ele prometeu que voltará para nos buscar,
nós ainda vamos viver na presença do pecado. Nós vamos cometer muitas coisas que não agradam o nosso Deus. Mas nós temos que lembrar que na cruz do Calvário, nós temos o perdão dos nossos pecados. Lá, Cristo pagou o preço no nosso lugar e nós temos o perdão pelos nossos pecados. Amém. Aleluia. E isso não quer dizer que a gente agora vai viver pecando, não. Nós que pertencemos a Cristo, nós queremos agora viver uma vida que agrada o nosso Senhor. Amém, crianças? Mas os irmãos de José estão assim, com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, o seu próprio irmão José. Mas o que mais fala a palavra do Senhor? O que vai acontecer com esses irmãos? Vamos estudar a palavra do Senhor? Abram lá no livro de Gênesis, capítulo 37, e nós vamos continuar com a narrativa sobre José. Vamos lá? Gênesis 37, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Leiam comigo. Perguntou Israel a José. Lembre-se, Israel é quem? Jacó. Vamos lá novamente? Perguntou Israel a José. Não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José. Eis-me aqui. O que está acontecendo aqui? Jacó chamou José e perguntou, olha, teus irmãos estão apacentando os rebanhos? Pô, vem cá que eu vou te mandar lá para verificar o que está acontecendo. E José prontamente se colocou à disposição. Estou aqui, meu pai. Vamos continuar estudando aqui a palavra do Senhor. Versículo 14. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? O que está acontecendo aqui? José obedeceu seu pai e foi atrás de seus irmãos para saber como é que os irmãos estavam, como é que estava o rebanho. Só que ele andava e nada de achar os irmãos. Aí passou um homem, olhou e se perguntou. Viu que ele estava meio que perdido, perguntou, que procuras? Está procurando quem? É o que está falando aqui, o versículo 15. O que diz o nosso versículo 16? Vamos lá. Respondeu, nesse caso, José respondeu, procuro meus irmãos, diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Versículo 17. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então, seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Opa, pera lá. O que está acontecendo aqui? No versículo 17, o homem diz onde é que os irmãos estavam, porque ele ouviu falar, né, onde que eles poderiam estar, e então José foi atrás dos irmãos. Mas no versículo 18 fala que os irmãos, antes que José pudesse se aproximar deles, os irmãos o que? Haviam visto José se aproximando. Agora um detalhe. José, quando foi atrás dos irmãos para fazer aquilo que o pai havia pedido, sabe como é que ele foi? Ele foi vestido com a sua túnica, aquela túnica bonita que o pai havia dado e que despertou um ódio muito grande no coração dos irmãos. Então ele foi lá usando a túnica, vou atrás dos meus irmãos, também para se amostrar um pouquinho e eu vou obedecer o que meu papai disse, porque meu pai falou que tem que observar os irmãos, depois eu vou levar notícias para ele, a notícia para ele. E assim José foi atrás dos irmãos, vestido com aquela bela túnica. Ah, mas no versículo 19, mas no versículo 18 fala que os irmãos viram de longe. Quem é que estava vindo? José. E o que é que os irmãos fizeram? Olha só como é que o pecado age, criança. Quando nós não tratamos o pecado, não confessamos ao Senhor, olha quantas coisas nós podemos cometer. Versículo 18, novamente. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos agora, além de sentir um ódio muito grande, eles querem matar José. Olha o que está acontecendo, crianças. Os próprios irmãos querendo matar José, o próprio irmão também. Olha que situação, crianças. O que mais fala a palavra do Senhor? Versículo 21 agora. Mas Rúben era o irmão mais velho de José. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Versículo 22. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para os livrar deles, a fim de restituir ao pai.
Rubem, que é o irmão mais velho de José, disse que não, a gente não vai matar José. Não, 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 porque Rubem quer devolver José ao seu papai. Só que parece que eles querem dar um susto em José. O que eles fazem então? O que eles combinam? Vamos pegar José e jogar dentro de uma cisterna. O que é cisterna? É um poço. Ai, tia, mas o que é um poço? É um buraco bem fundo na terra. E aí, nesse poço, nessa cisterna, é para ter bastante água. Só que essa cisterna que José vai ser jogado estava vazia. Não tinha água. Então, eles combinaram isso, ó. A gente não vai matar José, não. Vamos pegar José e jogar dentro daquele poço, dentro daquela cisterna, e a gente vai deixar lá. Rubem quer devolver o José, o pai, depois. Mas será que isso vai dar certo? Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Versículo 23. Mas logo que chegou José, o que os irmãos fizeram? Vamos lá? Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram-no da túnica. A túnica está lá, tem mangas compridas que trazia. Versículo 24. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Então, quando José se aproximou, o que aconteceu? Os irmãos agarraram José. E qual foi a primeira coisa que os irmãos fizeram? Ah, crianças, eles tiraram a túnica, aquela roupa que os irmãos sentiram muita inveja, porque somente José havia ganhado. E era um presente muito especial, era um presente que revelava o grande amor de Jacó para com seu filho José. Então os irmãos, cheios de ciúme, de inveja, de ódio no coração, não podiam nem olhar direito para José, pegaram José, tiraram a túnica dele e fizeram o quê? O que diz a palavra do Senhor? E tomando, lançaram na cisterna vazia e sem água. Os próprios irmãos pegaram José, o seu irmão, o segundo mais novo, e lançaram na cisterna vazia. E lá deixaram José. Olha o que aconteceu, crianças. Pecados não tratados, não confessados. Quantos pecados sendo cometidos. E essa é a igreja do Senhor. E agora sim, e é por meio da descendência de José que vai vir o nosso Salvador. Será que eles vão matar mesmo José? Gente, quanto ódio no coração. E como esse pecado desagrada esse Deus que é santo, esse Deus que é fiel. Crianças, olha que situação. O que diz mais a palavra do Senhor? O que vai acontecer com José? Vamos lá. José está ali jogado naquela cisterna, né? Imagine como é que está o coração de José. Mas o que os irmãos fizeram? Olha a atitude desses irmãos. Vocês acham que acabou por aí? Não. Esses irmãos não mostraram amor para com seu irmão novo. Não mostraram. Olha a atitude desses irmãos. Versículo 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Eles estavam lá sentados, comendo tranquilamente, quando José estava jogado naquela cisterna ali. Com certeza gritando, querendo sair. E os irmãos estavam como? Sentados, como se nada tivesse acontecido. E aí eles veem que tem ali uma caravana passando. E o que será que vai acontecer com José? Qual é a atitude desses irmãos? Eles vão deixar José jogado naquela cisterna? Eles vão matar José? O que vai acontecer com a descendência de Jacó? A descendência que o Senhor prometeu para o seu servo Abraão. O nosso Salvador é para vir dessa geração. O que vai acontecer? Bom, se Deus permitir, na próxima semana a gente continua para saber o que mais vai acontecer com essa narrativa de José. E olha, crianças, quantos pecados sendo cometidos. O nosso coração, ele comete muito pecado. Nós podemos cometer muitas coisas que como não agrada o nosso Deus. Mas lembre-se, por causa de Cristo Jesus, agora nós podemos ter um novo coração. E nós podemos agora viver uma vida que agrada o nosso Senhor. Não cometendo esses pecados, tendo esse ódio, inveja. Mas a cada dia, estudando a palavra do Senhor, nós podemos aprender quais são as atitudes que agradam o nosso Deus fiel. Amém, crianças? Na próxima semana, se nosso Deus assim permitir, a gente se encontra para continuar a estudar mais da palavra do nosso Senhor. Agora vamos passar para o nosso versículo com a tia Onita. Prestem bem atenção, estudem e memorizem. Tchau, meus amores! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Que saudade, hein? Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor através do nosso versículo? Então, abram aí, peguem a Bíblia de vocês e abram aí em Salmos.
37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos repetir? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Vocês estão estudando sobre a vida de José, esse grande servo do Senhor que depositou uma confiança tremenda. Ele tem passado por muitos perrengues, não é verdade? Seus irmãos, com muitos ciúmes e inveja, tramaram contra a vida de José, levaram ele para um deserto e jogaram dentro de uma cisterna. O que será que vai acontecer? Estou sabendo que essa história ainda vai continuar. Mas o que nós podemos tirar de lição dessa história até aqui? Às vezes a gente passa por isso, passa por momentos tão difíceis, mas a nossa confiança no Senhor nos motiva a não desistir, a sempre clamar, a sempre orar, porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Um exemplo que a gente pode usar é esse momento que nós estamos passando por causa desse coronavírus. Nós temos que confiar no Senhor em todos os momentos, mesmo nesses momentos difíceis, que a gente não sabe o que pode acontecer. Mas o Senhor é a nossa força e é nele que nós temos que confiar. Como diz o nosso versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Possamos confiar, como José está confiando no Senhor. Vocês ainda vão descobrir o que vai acontecer com José. Mas a confiança desse servo realmente vai trazer muitas coisas legais que vocês vão aprender. Então, possamos tirar essa lição. Confiar no nosso Senhor, descansar no nosso Senhor, que Ele toma conta e tudo Ele fará para a nossa vida. Então, guarde esse versículo no coração e na mente e nós nos encontramos numa próxima vez. Um beijo!